Meus amigos, chegamos ao ápice da polarização política. Nem o Flávio e nem o Luiz foram no primeiro debate dos presidenciáveis de 2026 aqui no Brasil. O que para mim é simbólico, porque realmente mostra isso. Ficou tão polarizado o Brasil, ficou tão essas duas figuras, né? Família Bolsonaro, bolsonarismo, lulismo, petismo, ficou tão forte isso que eles sabem que nenhum outro candidato vai conseguir construir uma campanha a ponto de bater de frente com eles, e eles se sentem confortáveis a desfrutar dessa polarização, não indo num debate aos presidenciáveis, esse primeiro debate aí que foi da Band e da Cultura. E isso para mim é muito triste, porque eu sou uma pessoa que eu tento fazer um voto consciente, sabe? Quando eu vou votar, o que eu tento fazer? Eu tento identificar, dentre os candidatos, aquele que está mais alinhado com as pautas que eu defendo. Porque, sinceramente, faz muito tempo que eu não tenho um candidato, assim, pelo menos a presidente, que me represente, que eu olhe e fale assim, caraca, esse cara aí, a forma como ele pensa política tem tudo a ver com a forma como eu penso política, e eu me sinto completamente confortável de votar nele. Essa figura não existe tem muito tempo para mim. Então o que eu tenho feito nos últimos anos é votar no, vamos dizer assim, o que está um pouco mais alinhado, menos pior, o que está menos distante daquilo que eu acredito que é o melhor para o país do ponto de vista do poder executivo, na figura do presidente, né? E aí no segundo turno eu sempre tento fazer uma questão de contingenciamento. O que eu acredito que vai ser menos danoso para o país quando a gente escolhe um candidato, né, do segundo turno. Bom, mas aí a gente olha, né, o tamanho do comodismo que virou e como esse sistema ele vai privilegiando, sabe, as mesmas figuras de sempre. É interessante a gente perceber que o petismo, né, por assim dizer, ou a vertente mais que não chega a ser esquerda radical, né, uma esquerda democrata, mais assim, ao meu ver, mais uma esquerda mais, sei lá, mais caviar, ou talvez uma esquerda mais próxima de um governo liberal. Inclusive, os esquerdistas mais extremos dizem que o governo do PT nunca teve um modelo, por exemplo, econômico que não fosse liberal na sua prática, na forma como ele acontece, né? É até interessante falar isso porque no governo Lula 1 e 2, o lucro dos grandes bancos no Brasil cresceu quase 500%. Então você vê que não é um governo na prática que privilegia os mais pobres. Dá alguns direitos, dá algumas condições para que o pobre ascenda socialmente, mas os grandes dominadores da economia brasileira continuam enriquecendo. Então, o governo Lula se envolveu em diversos esquemas de corrupção. A gente sabe que criou-se um sistema na primeira década desse século, do século XXI, onde muitas pessoas se beneficiaram com o mensalão, petrolão e outros sistemas aí que aconteceram de corrupção, que privilegiaram boa parte da classe política, onde grande parte dos políticos de esquerda que estavam ali envolvidos foram beneficiados. E aí a gente sabe que a rejeição que o brasileiro tem hoje com o Lula é muito ligado a esses escândalos de corrupção, no qual ele tem grande parcela de culpa, porque nada teria acontecido sem que ele soubesse. Não tem como uma pessoa, sendo a comandante do país, não estar a par disso que está acontecendo. A gente sabe que o jogo político ele envolve muitas pessoas, e um esquema de corrupção nesse nível de bilhões de reais, ele não tem como passar sem que o presidente saiba. Inclusive, o presidente Lula foi beneficiado nesse esquema de corrupção. Por outro lado, então a gente cria uma rejeição, e aí chega no ápice dessa rejeição, que é 2018, onde surge uma figura aí, né, que já vinha sendo construída desde 2013, que é a figura do Jair Messias Bolsonaro, e esse cara vai chegar a ser presidente nas eleições de 2018. O cara que se dizia de sistema, que dizia que não queria que na política as pessoas ficassem de nepotismo e tivesse amiguinho, coleguinha virando, assumindo cargo, e sim construir um governo onde as pessoas iriam ter ministros técnicos, né, pessoas que realmente entendessem do assunto, para que o Brasil tivesse pessoas capacitadas para desenvolver o país e ter uma economia liberal e defender os valores conservadores, né, família, o cara que estava no quarto casamento falando que defendia a família, enfim. E aí a gente viu o que viu, a gente viu a péssima gestão da pandemia, a gente viu o sucateamento de diversos ativos públicos, tentando vender para o capital estrangeiro e assim enfraquecer ainda mais a possibilidade do Brasil, por autossuficiência, se desenvolver e se industrializar.
E aí você vê que foi uma gestão que também não foi boa, porque o Jair Messias Bolsonaro é um dos poucos presidentes no Brasil que não foi reeleito. Tamanha incompetência, né? Ele fez tantas coisas contraditórias, se envolveu em tantos esquemas e tantos problemas, que você vê que a rejeição dele também foi proporcional à rejeição do Lula, e ele não foi reeleito. E eu não vou nem entrar no detalhe dos esquemas que apareceram dentro do governo Bolsonaro. Não vou entrar no detalhe, mas vou citar algumas coisinhas, como por exemplo, ele tirar o superintendente da Polícia Federal para que o filho dele, Flávio Bolsonaro, que agora está no pleito para ser presidente, não fosse investigado por esquema de rachadinha no Rio de Janeiro. Ou seja, foram muitas coisas que aconteceram também que me fizeram parar e olhar, peraí, eu estou tratando de dois corruptos. E aí, olhando os dois corruptos, eu vi um corrupto que, além de ser corrupto, oferecia um sério risco à democracia brasileira, que era o Bolsonaro. Então, por esse motivo, porque eu entendia que ele era de fato uma ameaça à democracia brasileira, eu votei no segundo turno no Luiz Inácio, no Lula. Não por orgulho, não por entender que ele era o melhor, mas por ver ali um cara que ia manter minimamente a estabilidade da República. E aí eu votei no cara. Dito e feito, 8 de janeiro tá aí, acho que não é mistério para ninguém. Né? E aí a vergonha que foi depois quando esse cara foi indiciado, e aí ele, diante do Alexandre de Moraes, a quem ele dizia que era um cara que estava atrapalhando o Brasil, que é isso, que era aquilo, aí o cara foi lá e pediu desculpas e fez gracinha e desmentiu tudo que ele tinha falado antes para inflamar a população. Então, é muita desonestidade desses dois candidatos. E a gente chega aí em 2026, depois da última eleição de 22, onde foi praticamente um empate. Ali o Lula ganhou por, se não me engano, 3 milhões de votos a mais, algo assim. E em 2026 eles se sentem no direito de não ir aos debates dos presidenciáveis porque eles se acham tão acima dos demais que eles não precisam passar por esse processo de participar de debates. Aí vem algumas desculpas, né? Porque a gente vai pesquisar os órgãos de mídia que defendem, que fazem campanha para esses caras, né? E aí alguns dizem muito que os candidatos não foram a esse debate porque é um debate irrelevante, 2 pontos de audiência, debate da cultura e da Band, então não tem para que ir, sabe? Mas é muito engraçado porque o horário eleitoral no Brasil ele é obrigatório, você tem que assistir, as emissoras têm que colocar o horário eleitoral, o brasileiro está pagando fundo partidário, nós estamos pagando para os caras divulgarem a campanha deles. E aí, quando tem um debate a nível nacional, que a gente vai conhecer um pouco de como pensa cada um desses candidatos, o Lula e o Bolsonaro filho, o Flávio, os dois se acham no direito de não participar. Tamanho comodismo, tamanha soberba e tamanha consciência de que o Brasil está tão polarizado que o brasileiro perdeu a capacidade de fugir dessas figuras patéticas que são esses dois candidatos a presidente. Os dois e suas campanhas têm tanta convicção que não tem como construir uma terceira via que eles se sentem completamente confortáveis de não participar de debates, por assim dizer. E isso mostra como que a gente se lascou com esse negócio de polarização, de bolsonarismo, de petismo, de não sei o que lá. Essa parada corroeu tanto os nossos direitos, corroeu tanto a nossa democracia, que a gente chega num nível desse onde os caras não se sentem nem, vamos dizer assim, pressionados de alguma forma a prestar satisfação para a população. É muito triste. Por quê? Porque nós estamos financiando a campanha desses caras, porque o horário eleitoral que passa na TV obrigatoriamente é a gente que está financiando também para esses caras. A gente votou nessa turma por anos e agora eles se sentem no direito de não dar nem satisfação para a gente. Se esses caras amassem a democracia, se esses caras amassem o povo, eles teriam a humildade de ir lá e participar do debate. Mas eles não vão porque todos eles têm culpa no cartório. Eles não vão porque eles sabem que politicamente pode ser desinteressante para o restante da campanha política eles aparecerem lá e talvez colocar uma palavra mal falada, tomar uma invertida de um candidato, de um jornalista. Então, olha o tamanho do comodismo. Por isso que eu penso que a gente tem que parar com esse negócio de votar com paixão, sabe? Votar no candidato que fala o que a gente quer ouvir, porque o outro fala uma coisa que você não gostou e aí você fica bravinho e quer ir contra. Não, a gente tem que pegar, colocar no lápis. Qual que é a proposta do fulano, do ciclano, do beltrano, do sei que lá? Pá, 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 pá. Comparar. Pra, sei lá, segurança. O que pensa o Lula, o que pensa o Caiado, o que pensa o Flávio, o que pensa não sei lá o quê. E principalmente,
como que na prática esse que eles estão propondo vai funcionar. Dá para fazer? Faz sentido? A gente analisar isso e aí votar no cara que é menos pior. É isso que eu espero. Eu espero que a gente pare de polarização, porque a polarização gerou isso. Tamanho comodismo para essas duas vertentes políticas que os dois bandos de safado não se sentem na obrigação de aparecer diante do público, de aparecer diante do povo brasileiro e dar as suas satisfações sobre seus planos de governo, sobre as suas contradições e seus problemas, seja com a justiça ou seja lá com o que for. Da mesma forma que o horário eleitoral é obrigatório e a gente tem que pagar o fundo partidário independentemente da nossa opinião, porque já está votado e vai acontecer, esses caras tinham que ser obrigados a participar do debate. É isso que eu tinha para dizer. Espero que a gente vote com menos paixão e mais razão em 2026. Se você quer deixar algum comentário a respeito desse tema, fica à vontade aqui, a gente vai conversando, tá bom? Um abraço.